Ó, o João Monteiro, que é sócio do nosso Clube VIP, boa noite novamente, tá tudo bem? Ele fala, por gentileza, na opinião de vocês, quais as diferenças do som feito pela Motown, da música negra, feita peraí. Quais as diferenças do som feito pela Motown, da música negra feita na Filadélfia, a chamada Philly Sound? Abraço e boa live. Sérgio, essa é para você, meu caro, você dá aquela aula bonita. A Philly Sound ela é muito mais pré-disco, né? O andamento da bateria é muito mais acelerado do que os da Motown. A Motown ainda era muito mais lenta, apesar de que todos os grandes produtores da Motown se adaptaram com as mudanças, né, musicais. Eu poderia te citar o Norman Whitfield, que foi o cara que pegou os Temptations, que foi o cara que começou a ouvir Sly and Family Stone e falou, não, a pegada é por aí. E aí os Temptations começaram a fazer discos mais psicodélicos. E depois, quando o Stevie Wonder e o Marvin Gaye assumiram o controle criativo das suas produções, eles também estavam ouvindo o que estava rolando na época e começaram a fazer mais fiel. Mas a Philly Sound você tem exatamente, você tem muitas cordas. Isso que eu ia falar. A predominância absurda de cordas. O baixo, apesar de ser ótimo, não é tão pronunciado. A Philly Sound, ao contrário da Motown, tirando o Stevie Wonder e o Marvin Gaye, a Motown não se aprofundava em temas políticos. A Philly Sound se aproximava. Você tem aquela Ain't No Stopping Us Now, do McFadden and Whitehead, que é um hino anti-racismo, que é um hino de empoderamento americano. Então você tem isso, mas principalmente porque a Philly Sound foi essa coisa pré-disco. Quando o Barão fala, com muita propriedade, dessa coisa que disco do Off the Wall, é justamente o que o Michael estava procurando. É um dos motivos dos Jacksons irem para a CBS ou para a Epic, seja o que for, foi que o Michael falou, não, o que eles estão fazendo ali me interessa, eu não quero ficar com a sonoridade típica da Motown. Que aí gera Blame It on the Boogie, Shake Your Body Down to the Ground, são canções extremamente Philly Sound. Aliás, uma das grandes omissões, uma das mais criminosas omissões do filme Michael é a saída dele da Motown e a batalha judicial. Não existe, né? Cara, como é que pode você tentar contar a história do Michael Jackson sem passar por essa parte, cara? Absurdo total. Até porque aparece a contratação dele na Motown, mas não aparece a saída, né? Não, dá um salto. E outra, se o Michael não tivesse vencido essa batalha, não teria carreira solo do Michael Jackson. Ele ficaria numa geladeira ali na Motown, cara. Sabe? Agora, eu estava refletindo, claro, estou agora falando muito mais como um crítico, estou falando com outros críticos, não como um fã que curtiu o filme. Eu estava no carro pensando, né? Tem tanta história de um cara como Michael Jackson, que começou sua história com 7 anos de idade, né? 8 anos de idade. O que dá para suprimir e o que não dá, entende? Também, assim, eu fico pensando, eu acho, por que não foi contado esse assunto do Motown, por exemplo, que me parece que eu teria gostado muito de saber, porque eu faço parte da indústria do que eu gosto. Mas será que para o público teria sido importante ou não é tão importante? Não, mas é importantíssimo, Barão, é importantíssimo, é um momento ali, inclusive, o Sérgio depois... Não sei se o Sérgio concorda comigo, mas assim, é um momento crucial, cara, que não poderia ter sido tirado. Porque assim... E por que você acha que não foi contado? Qual é a tua opinião? Por que você acha? Que motivo teria? Não quiseram mostrar o Michael
não queriam dar mais, na minha opinião, né? Primeiro que eu acho que deve ter sido filmado isso e que acabou ficando no chão da sala de edição. Mas assim, eu imagino, se houvesse um motivo para não colocar isso, porque o que acontece? O Michael, ele buscou essa independência artística dele também por ganância. Porque ele queria parar de pagar de grande parte do lucro dele com o Jackson 5, ficava com o Berry Gordy da Motown. Então, assim, não pense que o Michael Jackson, ele queria liberdade artística. Não, cara, ele queria liberdade artística e ganhar dinheiro sozinho. Então, eu acho que se houver um motivo para que não tenha sido colocado esse momento do filme, é para não passar a imagem de que o Michael Jackson, além de ambicioso, ele foi ganancioso. E foi mesmo. E será que não é também um jeito que ele queria quebrar desse jeito com seu pai? Porque a lo melhor o contrato estaria ligado ao pai e a lo melhor desse jeito ele conseguia se livrar? Não. Não, porque o Berry Gordy era esperto o suficiente para não botar o pai dele na parada. Cara, o Berry Gordy, que é uma figura fundamental da história da música, era um gangster também. Ah, é? Caramba. Ninguém dura tanto tempo nesse mercado se não for um gangster. Um gangster. Né? Mas eu não sei, eu acho que eles, na arrogância deles, eles achavam que isso atrapalhava a estrutura narrativa. Eu tenho 37 anos na indústria, não sou gangster, mas tenho bons contatos, tá? Não, o Berry Gordy, não vou falar que passou todo mundo para trás, mas ele não acreditava os músicos, né? Quando ele começou a ter um caso com a Diana Ross, ele sabia que a Florence Ballard, que era a cantora da Supremes, era uma cantora muito superior. Muito. Então ele apagou a Florence Ballard, não deixava a Florence Ballard cantar. Quando a Mary Wells saiu da companhia, ele pagou para não tocarem música da Mary Wells. A Mary Wells morreu numa situação muito complicada. A Florence Ballard também. Quando da Supremes, quem cantava pior era a Diana Ross. Quando o Lamont Dozier, Roland Dozier e Roland, né? Saíram da Motown porque ganhavam uma merreca para compor alguns dos maiores sucessos. Ele queimou os caras, né? Esse era o Berry Gordy, um cara que fez maravilhas pela indústria, mas também... Barão, se você fosse dono de uma gravadora poderosa, você não conseguiria manter a gravadora se você não fosse um gangster. Imagino muito mais nesses anos dos anos 70 e 80, né? Que era tudo, não vamos esquecer, né? Nova York, Filadélfia, estávamos falando muito, a gravadora era preta, muito exposta. Imagina uma gravadora preta, nos anos 60, nos anos 70. Não. Tipo assim, não existia como você sobreviver dessa maneira. Se você não fosse um gangster, você seria engolido. Com certeza. Não.